Alô, garotada, que bom estar com você de novo. Lembra, vale a pena todo investimento na sua aula, assista a aula, faça exercício, corra atrás de todos os Enem anteriores. Sabe por quê? Essa é a sua chave de acesso à universidade. O nosso tema de hoje é a segunda parte da botânica. Hoje a gente vai estudar o quê? Hoje a gente estuda as angiospermas e a estrutura típica de reprodução de angiospermas, a flor. E aí a gente observa como ocorre a fecundação e a polinização lá nas angiospermas. Ora, se você observar na tela, essa é a nossa aula 38, portanto, Reino Plant, segunda parte. A gente vai trabalhar com as angiospermas, também podem ser chamadas por autores modernos de Magnoliófita ou até Antófita, mas ultimamente tem aparecido esse nome nos livros. Não deixe passar em claro. Normalmente ainda cai como angiospermas. A semente está inclusa, está guardada e protegida por uma urna que é nada mais, nada menos do que o fruto. Por que aparece o fruto aqui? Porque aparece pela primeira vez ovário. Isso você vai guardar sempre. O ovário que contém o óvulo. O ovário origina o fruto e o óvulo origina a semente. Por exemplo, hoje com o tratamento hormonal, os agricultores conseguiram fazer o quê? Possibilitar o desenvolvimento do ovário sem a ocorrência da fecundação. Ora, se o óvulo não for fecundado, não forma a semente. E aqui você já sacou a tecnologia onde nos leva. Se eu desenvolver o ovário sem a fecundação do óvulo, eu chego ao fruto, mas eu não tenho a semente. Essa é a técnica para produzir frutos sem sementes. Aquela uva Thompson, né? Tem hoje muitos frutos aí que a gente consegue encontrar sem sementes, mas todos obtidos a partir dessa tecnologia. Tem um caso natural que ocorre lá na bananeira, né? Que na verdade a gente chama de partenocarpia, onde ocorre esse desenvolvimento do fruto, porque tem alta taxa de hormônio, sem ter tido a fecundação. Mas esse é um processo natural, estou falando em processo de tecnologia. Agora a gente vai lá trabalhar as principais características e a reprodução de anjos, porque é um assunto quentíssimo. Nós já tivemos na Terra a época de ouro das pteridófitas. Depois nós tivemos a era de ouro das gímenos, que mais ou menos foi até a época áurea dos dinossauros. Aí eles desapareceram, os mamíferos ganharam um espaço maior no planeta e as angiospermas também. Hoje, você vai ver daqui a pouco na tela, a base da cobertura vegetal do planeta é de angiospermas. E nós dependemos delas em quase tudo, né? Inclusive para a nossa alimentação. É isso que a gente começa a observar agora, os tópicos principais geradores de respostas. Vamos lá? Ó, maior de todos os grupos vegetais, na atualidade, em torno de 235 mil espécies, 40 mil só no Brasil. O que eu acabei de falar, ó, a base da cobertura vegetal na Terra. Você vai lembrar que um dos tópicos importantes é diferenciar os dois grupos, as duas classes, as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Aqui aparece no Brasil inteiro uma série de questões onde eles tentam misturar características para que você se confunda. Então eu vou trabalhar também uma tabelinha que eu vou te mostrar as principais diferenças entre mono e dicotiledônea. Gente, é bem tranquilo. Então essa base geradora de resposta é muito tranquila. Lembrando também que todas as plantas são metagenéticas. Briófita, pteridófita, gímenos e anjos. Elas têm uma fase assexuada e uma fase sexuada. E você lembra que a única em que a fase predominante é o gametófito é briófita. Já de pteridófita para frente, incluindo os gimnospermas e angiospermas, a fase predominante é a do esporófito. Isso quer dizer o seguinte, a hora que você sair de casa
as plantas que você encontrar na rua, todas representam a fase de esporófito. Vamos continuar então? Olhando na tela para você guardar, bem legal. Hábito terrestre e aquático, aí tem planta autótrofa, tem planta parasita e planta mutualística. Você lembra que tem plantas que fazem mutualismo com bactérias e até com fungos nas suas raízes, o que permite um ganho para a bactéria e para o fungo, mas permite o acesso da planta a nutrientes como, por exemplo, o nitrogênio. A gente tem plantas como o cipó-chumbo, a erva de passarinho, que são parasitas. Um é o holoparasita, porque vai lá e parasita, rouba a seiva elaborada, e o outro a gente chama de heme, ou semi-parasita, porque ele rouba a seiva bruta. Se ele rouba a seiva bruta, ele ainda tem que fazer fotossíntese, quer dizer, tem que trabalhar bastante, né? Então, um não trabalha, porque pega tudo prontinho, e o outro ainda tem que trabalhar. Então, lembra, holoparasita e hemiparasita. Holo rouba a seiva elaborada, e heme, ou semi-parasita, rouba a seiva bruta. Ó, mas aqui a gente já sabe, ó, metagênese, olha como é tudo repetitivo. Óvulo no interior do ovário. O óvulo origina a semente, o ovário origina o fruto. Esse é um dado que você não pode esquecer. Ok? Então vamos lá. Continuando com a nossa informação. Aqui tem o sistema de reprodução. Então é bem tranquilo, eu já estou passando toda a reprodução para poder falar para você rapidamente. Então você tem aqui o quê? O fruto. O que o fruto contém? A semente. O que tem na semente? O embrião. Você planta a semente e nasce e germina uma nova plantinha. O que é essa plantinha aqui? O esporófito. Aí essa plantinha vai ter uma estrutura reprodutora que é a flor. As flores, ou na mesma flor, ou flores diferenciadas, têm estrutura masculina e estrutura feminina. Ali ocorre a meiose e a produção depois, então, do gametófito, e o gametófito vai conter os gametas. Aqui é um pouquinho diferente de gímenos, depois eu te explico. Ó, aqui está a oosfera, aqui esse é o óvulo. Essa estrutura toda aqui é o óvulo. E aqui está o saco embrionário, contém a oosfera, que eu vou te explicar melhor. Aqui é o tubo polínico. No tubo polínico contém os núcleos reprodutores, que vão o quê? Fecundar a oosfera e esses dois núcleozinhos que estão no meio. Você vê que aqui o tubo polínico está entrando, está fecundando, aí gera o zigoto, que é diploide, houve fecundação, já vou explicar por que dupla fecundação, e forma o embrião que vai ficar no interior da semente, protegido pelo fruto. Portanto, aqui você tem todo o esquema de reprodução das angiospermas, ok? Então, a mega, lembra que eu disse que mega é feminino e micro é masculino. Antes que a gente comente sobre a reprodução, porque eu vou precisar da flor para te explicar por que a dupla fecundação e diferenciar das gimnospermas, a gente observa aqui as principais diferenças de mono e dicotiledôneas. Então vamos lá? Uma raiz. Você vai lembrar sempre do pé de milho e da grama quando eu falar de monocotiledônea, tá? Milho e grama. E do feijãozinho quando eu falar de dicotiledônea. A raiz é um dado bastante cobrado. Você vê que a raiz aqui, ela não tem uma raiz principal. A gente chama de raiz fasciculada ou encabeleira. E é exatamente por isso que se usa, por exemplo, em encostas. Esse grama, por exemplo, encosta na beira de estrada. Por quê? Porque faz uma malha essa raiz e evita o desbarrancamento, né? Então, é muito importante esse conhecimento para a gente conter encostas, né? E a gente observa muito isso em estradas brasileiras. Tudo bem? Já as dicotiledôneas têm uma raiz principal, a gente chama de axial ou pivotante, e ali saem as raízes secundárias. Então, tem raiz principal, é dico, não tem, é monocotiledônea. O caule aqui tem de tudo. E aqui é tipo de rizoma, por exemplo, aquele caule que você encontra lá
No próprio milho, né, a gente encontra esse tipo, olha aqui o caule, né? Outra coisa que eu quero, isso aqui é menos importante, aqui é mais importante, que você encontra os feixes de vasos condutores de seiva todos espalhadinhos, tá difuso. E aqui você encontra em raios. Então você lembra, a dicotiledônia está mais organizado. Esse é um outro dado ao lado da raiz que cai bastante, os feixes vasculares. Então aqui regularmente, aqui dispostos em círculo. Folha também é bastante cobrado, você vai lembrar da folha do milho. A folha do milho é uma folha comprida e as nervuras nessa folha estão todas paralelas, por isso que a gente chama de paralelinérvia. Qualquer outro tipo de folha é de dicotiledônia, ok? E o dado que mais cobra, o pessoal cobra a raiz bastante, os feixes vasculares aqui no caule, a folha, o tipo de folha e o tipo de flor. E isoladamente esse aqui é o que mais cai. Você vê aqui sépalas e pétalas que a gente já vai revisar, que são partes da folha. Olha aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A gente chama essa flor de trímera. Gente, por favor, é só contar peças florais com 3 ou múltiplo de 3 monocotiledônia. As dicotiledôneas, observe aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Ou elas têm só 2 peças, a gente chama de dímera, ou tem 4 e seus múltiplos, tetrâmera, ou 5 e seus múltiplos, que a gente chama de pentâmera. Então você vai guardar o quê? Vai guardar que 3 é mono. Qualquer outro número, 2, 4 ou 5, é dicotiledônia. É claro, uma vez caiu na FUVEST lá em São Paulo, falando que tinham 12 sépalas e 12 pétalas. E perguntava, como é que você vai fazer para saber se é mono ou di? Exatamente porque 12 tanto é múltiplo de 3 quanto de 4. Qual é a sua resposta? Porque era uma questão aberta. Esse não é o único critério para eu diferenciar mono de di. Se com esse critério eu não conseguir, eu observo os outros, como já falei para vocês, raiz, o tipo de raiz, tipo de folha e também o tipo de feixes vasculares lá no caule. Outro dado interessante aí, cotilédone é aquela folhinha que tem reserva nutritiva. Você vê que o fruto do milho e a semente estão juntas e tem um só cotilédone. Já no milho você vê que no feijão, quando ele germina, separam 2 folhinhas bem gordinhas, são os 2 cotilédones que tem material de reserva. Portanto, se tiver 2, o nome já diz, dicotiledônia. Se tiver um só, monocotiledônia. Aqui estão as principais diferenças cobradas em provas de mono e dicotiledônia. E você vai guardar a reprodução, que a fase de esporófito é predominante a partir das pteridófitas, e guardar as principais diferenças, raiz, feixes vasculares, o tipo de folha e a questão das peças florais de mono e dicotiledôneas. Nem sempre o pessoal vai cobrar direto, mas vai te dar alguns dados para que você consiga deduzir. Aí nós temos aqui, ó, a comparação desses grupos. Você vê, nas briófitas, a fase predominante, a planta propriamente dita, é o gametófito, que é haploide. Esse esporófito cresce sobre e depende do gametófito feminino. Esse aqui é o feminino. Por que que eu sei? Porque tem um esporófito em cima. O esporófito é diploide. Nas outras plantas todas, a fase predominante é do esporófito. Aqui a samambaia é o esporófito, o gametófito está lá separado do esporófito, enterradinho no solo, e chama prótalo. Aqui já você vê gimnosperma, você tem o esporófito, que é a planta propriamente dita, e o gametófito feminino está no óvulo, não é o óvulo, é o saco embrionário, que tem o gameta. Para muita gente, o gametófito masculino é o tubo polínico.
Alguns autores acham que o grão de pólen já é o gametófito masculino. Então você tem que prestar atenção nas duas versões. Muitos dizem, não, o grão de pólen é um micrósporo e o gametófito masculino é o tubo polínico. Eu sempre preferi passar para os meus alunos, eu entendo que o gametófito masculino é exatamente o tubo polínico. Mas, às vezes aparece como grão de pólen e você, dependendo do texto, aceita os dois. A mesma coisa em anjos. Olha aqui, a planta propriamente dita é o esporófito. Aqui está o gametófito feminino, que é o saco embrionário, contém os gametas. E, novamente, aqui o tubo polínico. Ok? Então, para gêmeos e anjos, funciona de forma semelhante. Gente, essa comparação que eu coloquei aqui é extremamente importante. Então, você guardar que são metagenéticos, quem é o esporófito, quem é o gametófito, a parte reprodutora, e aqui que eu te passei agora uma comparação das 4 divisões, briófita, pteridófita, gímenos e anjos. O que tem sido cobrado, tanto em vestibulares, e o que pode ser comentado no Enem são dados bastante simples para você guardar. Se você guardou o que eu te falei na aula passada e nessa, onde a gente está terminando a parte básica da botânica, o que resta para você? Procurar exercícios e realizá-los. Sabe, ótimo. Não sabe, vai pesquisar. Tem a internet, tem livros na biblioteca, você deve ter livro em casa, apostila. Vá atrás. Você tem tempo para fazer isso e vai ter uma grata satisfação depois com o resultado do seu Enem. Quanto mais você fizer, mais você pensar, melhor. Vamos lá, continuando? Agora a gente começa a estudar a estrutura reprodutora, que é a flor. Então, a flor reprodutora das angiospermas. Lembra que a estrutura reprodutora de gímenos chama estróbilo, né? No entanto, fânero, quer dizer visível, né? Fanerógamas são gímenos e anjos. E são espermatófitas, por quê? Porque produzem semente as duas. Agora, flor completa. Você vai lembrar que a flor completa tem que ter um cabinho. Você tem que segurar no cabinho para entregar a flor para a namorada. E tem que ter uma base para onde estão inseridas as peças florais. Essa base chama receptáculo floral. Volte aí para a tela. Pedúnculo é o cabinho. Então, a gente chama de pedúnculo para o cabo da flor. Essa é uma flor completa, né? Ela tem que ter todas essas partes. Receptáculo floral, quando tem um cabinho, tem aquela base dilatada de sustentação, onde vão ficar todas as peças florais inseridas. Ok? Agora, as peças florais a gente chama de verticilos florais. Então, repetindo, tem um cabinho, uma base de inserção e os verticilos florais. Os verticilos são de reprodução e de proteção. Os verticilos de proteção são o cálice e a corola. Lembra que o cálice, isso aqui é importantíssimo, é um conjunto de sépalas. Quando você tem a estrutura mais externa, normalmente é uma folha modificada e normalmente verdinha. Essa é a sépala, a gente já vai ver o desenho. A pétala é colorida e vem depois, é a próxima estrutura aqui. O conjunto de pétalas a gente chama de corola. Aí tem um dado. Peri, sempre esse prefixo quer dizer em torno de. Eu moro na periferia da cidade, quer dizer, moro em torno da cidade. Anto refere à flor. Ora, perianto é tudo que envolve externamente a flor, o cálice e corola. Se eles forem da mesma cor e mesmo tipo, a gente chama de perigônio. Mas esses dados mais raramente são cobrados. Agora, de reprodução. Androceu é a estrutura masculina. Lembra que andrós, tudo que começar com andro é masculino. Antigamente a gente ia ao urologista, hoje separou. Ainda em muitas cidades o urologista faz tudo. Mas ele trata do sistema urinário. Quem trata da parte reprodutora masculina? O andrologista.
Então, onde tem andro é masculino e gina é feminino. Né? Então, o sistema reprodutor feminino se chama gineceu e é formado por estruturas chamadas de carpelos. Também recebem o nome de pistilo. E o estame é a estrutura formadora do androceu. Estame, então, é masculino. Eu coloquei aqui nessa tabela para você não perder. Você tem uma tabela maravilhosa aí. Então, você tem o pedúnculo, que é o cabinho, o receptáculo floral, que é a base onde insere tudo, e os verticilos de proteção, cálice e corola, cálice, conjunto de sépalas, as verdinhas, corola de pétalas normalmente coloridas. Perianto, ao conjunto de cálice e corola, perigônio se forem iguais. Reprodução, androceu masculino, formado pelos estames, gineceu feminino, formado por capelo ou pistilo. Aqui você vê uma florzinha. Então você vê a base aqui, ó. Aqui está o receptáculo floral. Aqui está a sépala, mais externa que eu te falei, normalmente verdinha. A pétala vem em seguida, normalmente colorida. Aí o estame está aqui, ó. Tem um cabinho chamado filete e tem essa estrutura no ápice, onde produz o grão de pólen chamado antera. E tem uma estrutura que conecta aqui, porque normalmente é assim, ó. Aí tem uma estrutura que conecta as duas partes, chamada conectivo. Então a gente fala que o estame é formado pelo filete, conectivo e pela antera. Já o feminino é uma garrafinha. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma garrafinha. Pode ter um, pode ter vários. Então o gineceu é formado pelo carpelo, que é feito, ó, a base da garrafa é o ovário, onde tem um óvulo, tem o estilete, que é o gargalo, e o estigma, que é a aberturazinha lá em cima. Então, estas partes você tem que saber, tá? Estame, ó, repito, filete, conectivo e antera. O grão de pólen da Gímenos não é como o da Anjos. Lembra lá que o da Gímenos tem duas câmaras de ar, além dos dois núcleos. O da Anjos não tem a câmara de ar. Então a gente já vai ver que tem exina, que é a membrana mais externa, interna, intina. Aí tem o núcleo reprodutivo e o vegetativo, igualzinho aqui. O vegetativo vai dar origem ao tubo polínico. E o reprodutivo ao gameta masculino. Carpelo, então, tem estigma, estilete e ovário, que eu já comentei para você. Aqui aparece tudo. Então veja bem, guarda bem isso. Ó, sépala, verdinha, conjunto de sépalas, o cálice. Aí, corola, conjunto das pétalas, aqui está a corola. Androceu, aqui está o estame. Então, aqui está o estame, ó, filete, conectivo e antera. E aqui a parte feminina, que tem o gineceu, que aparece lá em cima. Ó. Esse gineceu está em cima, olha aqui, tem o ovário, aí tem o gargalozinho, né? E tem lá em cima a aberturazinha. Tudo bem? Aqui de novo, ó, receptáculo, que é a base, ovário, estilete é o gargalo e a aberturazinha em cima é o estigma. Esse é o grão de pólen da Anjos. Você vê que tem a intina, que é a membrana interna, aqui parecem uns pelinhos, a exina, ex fora e in dentro, né? O núcleo vegetativo, que vai dar origem ao tubo polínico, e o núcleo reprodutivo, que vai dar origem aos gametas masculinos. Tudo bem? E aqui está o filete, ó, o conectivo que eu falei para você, e a antera. Só aguarde uma coisa que a gente vai ver na sequência. O que é polinização? Polinização é o processo de transporte do grão de pólen da antera para o estigma. Então, esse grão de pólen é conduzido da antera até o estigma. Depois ele germina e dá origem ao tubo polínico, então ocorre a fecundação. Então, lembra bem, primeiro acontece a polinização para depois acontecer a fecundação. Tranquilo? Mais um pouquinho, rapidinho, a gente acaba aqui. Observe ali, ó. Polinização já falei, né? Então pode ter uma autopolinização, onde cai
o grão de pólen da antera no estigma da própria flor, mas a natureza tenta impedir a autopolinização, porque é semelhante vai ter uma autofecundação, tipo a reprodução assexuada. Então repete os mesmos genes, diminui a variabilidade genética. O que é que a natureza privilegia? A polinização cruzada. Por isso você vai ver aqui que tem barreiras que evitam a autofecundação. Por exemplo, dicogamia. Às vezes a flor tem uns dois, só que amadurece primeiro a parte masculina ou primeiro a parte feminina. Então a gente chama de proto é primeiro, né? Andria ou protoginia. Ou tem planta masculina e feminina, a gente chama de dioicia. Ou aparece uma barreira física entre a parte masculina e feminina, então impede que o grão de pólen caia lá na própria flor, no estigma da própria flor. Ou aparece, é muito comum, você começa a observar as flores na sua cidade. Às vezes tem uma flor que tem uns dois, só que o estame é mais curto do que a parte feminina fica no nível mais alto. Aí quando cai o grão de pólen, pela própria gravidade, ele cai e dificulta que ele caia no estigma da própria flor. A gente chama esse fenômeno de heterostilia. Às vezes tem esterilidade, a flor é estéril ao próprio pólen. Agora veja, agentes polinizantes. A anemofilia, só o que acontecia lá em Gímenos. Aqui tem de tudo. Só a gente pensar. Quando cair em prova, o pessoal não vai te pedir grandes coisas, você vai ter que pensar. Então veja, por exemplo, se for pelo vento, quando a flor não interessa nem para um inseto, nem para a abelha, por exemplo, nem para uma ave. Ou é porque não é colorida, ou é porque não tem comida, porque eles vão lá procurar comida. Então veja, ó, não tem o perianto, não tem essa parte colorida em volta. Não tem glândula que tem bom cheiro, não tem nectário, quer dizer, não tem comida. Aí, resultado, o pólen tem que ser seco e muito, porque vai ser levado apenas pelo vento. O estame para liberar tem que ser longo e flexível. O estigma lá na parte feminina parece um aeroporto. O grão de pólen tem que pousar aqui. Então quem se deu bem? Quem se deu bem é a planta que é polinizada pelo vento, tem um estigma largo. Então é bem fácil você deduzir tudo isso. Observe inseto, pássaro, a mesma coisa, ó, entomofilia e ornitofilia. O perianto chama atenção, então é colorido, cheira bem, tem comida, nectário. Aí, muito pólen pegajoso. Por que pegajoso? Você já viu a patinha da abelha como fica grudado o pólen ali? Aí facilita o transporte. Quando essa abelha pousar na outra flor, facilita a polinização. As mesmas características são para polinização feita por aves. Agora, se você verificar aqui por morcego, quiropterofilia, é à noite. Então não precisa ser colorido, ele também enxerga muito mal. Mas tem que ter cheiro, né? E o pólen pegajoso, né? Aí a água, hidrofilia, os grãos de pólen normalmente eles estão grudadinhos um no outro, que facilita o seu transporte, e o homem é antropofilia. Agora, polinização feita pelo homem ou é para pesquisa ou é por interesse na agricultura. Então o homem pode fazer por qualquer motivo, tudo bem? Só quero rapidamente te mostrar a fecundação. O tubo polínico então é o gametófito masculino. O tubo polínico ele vai ser formado, vai germinar o grão de pólen e vai formar esse tubo polínico. Na ponta vai o núcleo vegetativo. E aquele núcleo reprodutor faz uma mitose e produz dois núcleos espermáticos. O primeiro núcleo espermático e o segundo núcleo espermático. E os dois participam da fecundação. Segundo núcleo espermático. Por isso que a fecundação é dita dupla. Lá em gimnospermas, só um deles regride. Então, aqui na Angios, na Gímenos, ele germina, aí fica só com um núcleo vegetativo e um núcleo reprodutivo, porque o outro degenera. Quem é o gametófito feminino? É o saco embrionário, que aparece no interior do óvulo.
Agora, olha bem, o primeiro núcleo espermático fecunda a oosfera, que é o gameta feminino, os dois são haploides, formam um zigoto diploide. E agora a segunda fecundação que eu quero que você veja. Por isso a fecundação é dupla em anjos. Ok? Aqui vai dar origem ao zigoto e ao embrião. O segundo fecunda 2 núcleos polares que estão lá no meio, no interior do óvulo. Como junta um núcleo masculino haploide com 2 núcleos femininos, ambos haploides, vai formar o tecido de reserva, que a gente chama de endosperma secundário, da semente de anjos, e ele é triploide. Esse fato é extremamente importante, que a maioria dos alunos não entende, ou não tem atenção chamada para o fato e não aceita que tem um tecido triploide. Então lembra assim, lá em Gímenos, por isso que eu chamei a tua atenção, o endosperma é formado antes da fecundação e é haploide. Aqui é depois da fecundação e é triploide. Por isso é dupla fecundação em anjos e fecundação simples lá em Gímenos. Agora, o que a gente tem lá? As sinégides e 3 antípodas. Vou te mostrar aqui, ó. Esse aqui é o óvulo, que está dentro lá do ovário. O que a gente tem que guardar? 2 membranas de proteção, a primina é mais externa, é a secundina interna. Aqui em branco está o saco, no interior, aqui é um tecido também de nutrição, aqui está o saco embrionário. O saco embrionário é o gametófito feminino. E aqui você tem, lembra sempre dessa abertura. Essa abertura pode estar virada para baixo, para o lado ou para cima, como nesse caso. Então lembra que a oosfera é esse núcleo do meio, perto da abertura, independente de onde ele esteja virada. As 2 células, os 2 núcleos do lado, são as sinégides que degeneram. Aqui estão os 2 núcleos polares que serão fecundados e lá do outro lado são as 3 antípodas. As 3 antipáticas, né? Elas vão degenerar também. Então, esses 3 núcleos degeneram, esses 2 também, sobra o quê? A oosfera, que vai ser fecundada pelo primeiro núcleo espermático, e os 2 núcleos polares, que eu já te mostrei ainda há pouco, ok? Portanto, são dados extremamente importantes da fecundação. E aí, só rapidinho, quanto a classificação de flores, você pode olhar, nem estava no nosso programa, mas é um dado. Sempre que falar que começa com gamo, é porque as peças estão fundidas. Diale, porque elas estão separadas. Então, se botar no início de sépala, está fundido, diale separado. Isso vale também para pétala. A sexualidade, se a flor tiver só estrutura masculina ou só feminina, ela é dita díclina. Se ela tiver as duas, ela é monóclina, ou tem estéreo. Já o vegetal pode ser monóico ou dioico. Então, o vegetal monóico tem flores masculinas e femininas, mas a flor pode ser monóclina ou díclina, né? Assim, a gente fecha essa nossa preparação para a parte introdutória da botânica. O que é que eu te peço? Leia com atenção esses dados, observe com atenção o que eu te disse que é importante e vá fazer exercícios. Valeu? Gente, um grande abraço e até o próximo tema.